Olá, pessoal. Estamos aqui novamente, né? Essa é a nossa aula de número 3, tá? Continuando o assunto sobre normas regulamentadoras número 33, tá? Espaço confinado. Na última aula, eu vou recapitular rapidinho, que eu sempre gosto de relembrar, né? Fazer aquele refresquinho à memória para a gente avançar no aprendizado. A última aula, trabalhamos sobre esse mapa, né? Que é algo bem relevante, importante. Vimos aí risco físico, no grupo de risco físico, risco químico, biológico, ergonômicos e risco de acidente, né? Também vimos que a maior causa de acidente em espaço confinado é devido à falta de oxigênio, né? Por 60% das mortes ocorrem durante o auxílio da primeira vítima de forma imediata, tá? A necessidade de realmente adentrar no espaço confinado é um motivo de limpeza, é um motivo de manutenção, conserto, expansão e construção mesmo do próprio espaço confinado. Tá? Os trabalhadores estão expostos a essa localização, tá? Devem sinalizar, né, e isolar a área para evitar outros acidentes que estão fora do espaço confinado. Eu dei o exemplo até mesmo de uma tampa de bueiro aberta, no qual não tiver sinalizada e nem isolada, uma pessoa passa e acaba caindo dentro, né? Sofrendo uma fratura com uma queda superior a 2, 3 metros, né? E acaba sofrendo um acidente dentro do espaço confinado, que não era para acontecer. Tá? E também para vedar, né, impedir a entrada de pessoas, de trabalhadores, enfim, não preparados para acessar esse tipo de espaço, né? Que são aqueles que são desconhecedores da norma 33, da norma regulamentadora número 33, tá? E os espaços são analisados de acordo com soterramento, afogamento, aprisionamento, choque elétrico, intoxicações, infecções fúngicas. Eu dei cada exemplo de cada tipo de espaço confinado e a classificação aqui. Ficou claro isso na outra aula, tá? Também vale revisar, né, reforçar, tá, que, mais uma vez, é proibida a entrada de um espaço confinado uma pessoa sozinha. Eu dei o exemplo da entrada de uma pessoa que vai fazer a limpeza de um poço, né? E de repente acontece algo com a escada ou com a corda, esse poço fica isolado de pessoas e não tem ninguém acima, que é um vigia em termos, né, para tomar conta dessa pessoa, a pessoa fica ali. É isso? O espaço confinado ele tem 4 fases, tá? Tem 4 fases, que é não perturbado quando está exercendo a sua função normal, tá? Está em operação. A preparada de pré-entrada, né, quando interrompe o trabalho desse espaço confinado, quando interrompe a ação dele. A pré-entrada, quando o supervisor vai para analisar o risco e preparar os documentos necessários, é a entrada para realizar a tarefa com tranquilidade e segurança, né? Eu dei o exemplo aqui de um duto da SEDAI que está operando com fluxo de água em alta pressão, e para fazer a reparação desse duto é necessário, né, interromper o serviço. Depois de interromper, o inspetor vai e analisa, tem que ser analisado, faz a famosa PET e a PR, e depois, né, o pessoal de trabalho entra junto com o supervisor, realiza a atividade de reparo, colocando novamente o espaço confinado a realizar a sua operação normal, não sendo perturbado e trabalhando como tem que estar trabalhando em pleno funcionamento, certo? Já na aula de número 3, é a finalização da parte teórica. O acesso ao espaço confinado é permitido somente após a empresa fornecer a permissão de entrada de trabalho, no mínimo em 3 vias. Vou explicar por quê. PET, entrada de permissão de trabalho. Tá, o que acontece? Em 3 vias. Uma fica com o supervisor, uma fica com a empresa e outra fica com quem realizar a atividade de serviço. No mínimo 3 vias. Tem empresa que faz mais, mas tudo bem. Esta permissão é válida somente para cada entrada e é exigida legalmente. A sua emissão é feita pelo supervisor de entrada antes do início das atividades e deve ser mantida arquivada por 5 anos. Então, como eu falei, quem verifica o espaço confinado antes da entrada é o supervisor. É ele que faz a análise, tá, do espaço confinado, é ele que faz a requisição da PET, tá? E ele que faz a sua emissão legalmente junto à empresa, e
cada entrada, tá? É cada entrada, né? Uma entrada por 5 anos é a mesma, não, tá? A cada entrada é necessário o supervisor fazer a requisição da PET legalmente, tá? Agora, isso é arquivado por 5 anos em defesa da empresa e em defesa também do funcionário, caso venha a dar futuro problema. A área deve ser isolada e sinalizada para que o trabalho seja realizado em segurança e também como medida adotada para impedir que trabalhadores não autorizados tenham acesso a este espaço. Como eu já falei, todo espaço confinado tem que ter a sua área isolada e sinalizada, tá, para manter a segurança daqueles que estão ali dentro fazendo o trabalho, que têm, né, o conhecimento da norma regulamentadora, tá, e para que pessoas que não têm conhecimento desse espaço, não têm a norma, não adentrem nesse espaço. A sinalização é importante para informar e alertar quanto aos riscos em espaços confinados. Todos os trabalhadores, inclusive os terceirizados que irão trabalhar em espaço confinado, devem conhecer os riscos oferecidos pelo qual perceber informações quanto ao modo de exposição e as possíveis consequências. Então é o seguinte, tá? Tem que estar sinalizado, tem que estar isolado, tá? Tem que realmente fornecer aos trabalhadores que irão adentrar ao espaço confinado, seja terceirizado ou não, tá? Né? Aí sim, o mapa de risco, tá? Por quê? Porque vai ser feita a análise de quais os riscos eminentes que os funcionários, né, podem sofrer nesse espaço confinado, tá? E esse mapa de risco, né, e essa análise tem que ser feita sem aquela famosa historinha do passar em branco, porque é no passar em branco que o risco acontece, tá? Então, o improvável, temos que trabalhar com o improvável, tá? Um exemplo, vou fazer uma verificação num tanque de combustível de um posto de gasolina. Eu vou abrir um duto do posto de gasolina, né? E vou fazer a verificação desse tanque se está tendo vazamento, um reparo. Ah, mas eu não vou sinalizar, eu não vou isolar nada e não vai dar problema nenhum. Quem não está vendo que tem um buraco ali? Aí pega um carro, vai e passa em cima. Ou pega uma pessoa e cai dentro. Ou pega alguém sem querer. Olha o caso mais improvável. Está fumando, né, acende um fósforo e o palito. Você já pensou? Então, temos que trabalhar com o improvável, porque o improvável e o passar em branco são as piores situações das nossas vidas, tá? Então, a sinalização é importante, e passando o risco. Para o quê? Para mostrar ao funcionário as exposições e as possíveis consequências que existem. Cabe aos trabalhadores envolvidos nesse tipo de atividade conhecer todas as etapas inerentes ao desenvolvimento do serviço, que são aquelas, né, que eu tanto falei, pré-entrada, entrada, tá? Eu vou retornar depois, Aí, né, os processos, né, espaço não perturbado, pré-entrada, depois preparação de pré-entrada e entrada para o trabalho. Tem que conhecer essas etapas, tá? Como já havia explicado. E cabe aos trabalhadores envolvidos nesse tipo de atividade conhecer todas as etapas inerentes ao desenvolvimento do serviço, levando em consideração, inclusive, as possíveis alterações das condições iniciais de trabalho. Este é um trabalho que deve ser realizado em equipe, nunca sozinho. Bom, muito bem. Então é o seguinte, logicamente o chefe, né, do grupo, o chefe de equipe, ele vai analisar e ele vai ver as possíveis alterações que esse espaço confinado possa vir a oferecer para você, né? Isso tem que ser analisado. Ele vai procurar soluções para amenizar, ou para solucionar, né, caso traga algum problema funcionar dentro do espaço confinado. Isso tudo tem que ser analisado pelo supervisor, tá? Supervisor de equipe. Bom, agora é o seguinte, já acabando essa etapa aí, meus amigos, a gente vai passar para resolver alguns exercícios, ok? Tem alguns exercíciozinhos comentados, que é da nossa aula 3. Exercícios comentados, aula 3. 1. A realização da limpeza de um tanque de navio, podemos encontrar qual risco ergonômico? Bom,
Então, repetir, a realização da limpeza de um tanque, de um navio, podemos encontrar qual risco ergonômico? Postura inadequada, armazenamento inadequado, iluminação inadequada, arranjo físico inadequado. Tempo para vocês responderem. Tá? Postura inadequada. O que tem mais a ver com a ergonomia? Letra A, postura inadequada. Por quê? O tanque de um navio ele tem aberturas, entradas, passagens extremamente estreitas, no qual o funcionário ele passa agachado, né, ele passa quase deitado. Então, quer dizer, até para fazer o trabalho, o reparo, a limpeza, tá, não é confortável a posição para ele. Então, por isso, envolve todo um risco ergonômico. Armazenamento envolve mais risco, não está ligado à ergonomia, tá? Iluminação adequada também não, e arranjo físico adequado também não. Então, a letra A, postura inadequada. Questão 2. O reparo de um tanque em um posto de combustível, encontramos qual risco químico? Eu acabei de comentar, mas tudo bem. Letra A, gases. Letra B, calor. Letra C, explosão. Letra D, arranjo físico inadequado. Tempo. Bom, pessoal. Bom, pessoal. Tá? Logicamente, tá aqui a letra A, gases. Porque combustível, ele vai oferecer, né, em sua composição, sendo um processo químico, gases. Tanto que não precisa nem ter contato, né, um fósforo com uma gasolina para explodir. Pela própria evaporação da gasolina em si, já provoca, entendeu? Calor, não, porque não é risco químico. Explosão não é o risco químico. Explosão já é o risco de acidente, tá? E arranjo físico inadequado, nem pensar. Letra A, gases, como eu havia falado. Essa aqui era uma questão que é a famosa casca de banana. O reparo de uma cisterna de água, qual o risco físico que ocorre neste espaço? A, umidade. B, fungos. C, poeira. D, neblina. Tempo. Letra A, umidade. Fungos é biológico, poeira é físico, neblina é físico. Poeira e neblina não são, tá? Letra A, umidade, tá? O risco de umidade. Fungos é biológico, tá? Então, o risco físico que ocorre é de umidade numa cisterna d'água. E outra coisa, né? Fungos não poderia ser mesmo pelo seguinte aspecto que, tá? Geralmente a água potável ela não apresenta tanto risco quanto, né, um duto de esgoto. Mas só para chamar atenção aqui nessa questão, eu gostaria de voltar ao quadro com vocês, só para fazer uma análise. Venham comigo. Aqui. Ó, umidade, fungos, poeira e neblina. Umidade, risco físico. Poeira, neblina, risco químico. Estão vendo? Tá? Fungos, parasitas, nem pensar. Então, meus amigos, tá? A alternativa aqui é a única, é a letra A. Tá? Químico, biológico e físico. Já na questão acima, vou provar para vocês, ó, por que é a letra A, gases. Olha aqui o gráfico, tá, meus amigos? Tá? Gases, risco químico. Tá? O restante já está no risco físico e no risco de acidente, como explosão e incêndio. Poxa, professor, vamos ter que decorar realmente essa tabelinha? Vai. Agora, fica claro, como já expliquei nas outras aulas e nessa também, o interessante é você absorver a ideia. Físico, tá? É aquele que, independente de qualquer coisa, já está no ambiente. Tá? Químico, ele deriva de um processo químico. Biológico, ele deriva de toxinas de sujeira. Tá? Ergonômico, aquele que envolve na saúde do trabalhador. Certo? Então, é só fazer a análise dessa maneira. Tá? E então, está aqui o mapa de riscos. Ou seja, riscos de acidente. É aquele que vai chegar de fato ao acidente, como um animal peçonhento, como uma explosão, como uma peça inadequada. Isso tudo é o que provoca. O risco azul de acidente é o que chega a provocar logo o acidente, tá?
Questão 4. O reparo de uma tubulação de eletricidade, qual o risco de acidente iminente? A, calor, B, eletricidade, C, gases, D, poeira. Tempo. Bom, tá? Repara, tubulação de eletricidade, risco de acidente é de eletricidade mesmo, é risco elétrico, tá? Letra B. Aí sim. Calor, nem pensar. Gases e poeira, risco químico, tá? Calor é risco físico, letra B, eletricidade. Aqui uma coisa já acompanhou a outra. Mas não é porque é elétrico e eletricidade, não. Porque eu estou pedindo risco de acidente, certo? Letra B. Na limpeza de uma tubulação de esgoto, qual o risco biológico ocorrente? A, bacilos, B, vapores, C, raios ionizantes, letra D, animal peçonhento. Tempo. Pessoal, a limpeza de uma tubulação de esgoto, ela oferece bacilos, vapores, que é o cheiro do esgoto, né, que provoca gases. Raio ionizantes, pode até ser, essa é mais remota, ela é mais distante. E animal peçonhento, também. Só que é o seguinte, eu perguntei riscos biológicos. O animal peçonhento, tá, não é um risco biológico, isso aqui é a famosa questão casca de banana. Por quê? Porque aqui o animal peçonhento ele é um risco de acidente. O risco biológico diretamente, tá, é letra A, bacilos. Esse sim é um risco biológico. Questão 6. Grande parte dos óbitos ocorridos em espaços confinados é devido a, letra A, excesso de oxigênio, letra B, falta de oxigênio, letra C, mistura de gases nobres, letra D, excesso de iluminação. Tempo. Comentamos lá no início da aula, estou revisando. Letra B, falta de oxigênio, tá? Afinal de contas, qual é a determinação, a principal característica do espaço confinado? Ele é carente, tá, de circulação de ar. Ele tem pouco oxigênio. Mistura de gases nobres, tá? Excesso de iluminação, isso tem, tá? Excesso de oxigênio, pouco provável. Agora, letra B, a falta de oxigênio realmente leva ao óbito por ter a dificuldade da circulação do ar, tá? 7. Os espaços confinados e seus arredores devem estar perfeitamente? Letra A, limpos e úmidos. B, abertos e equipados. C, aquecidos e pintados. D, sinalizados e isolados. Tempo. Letra D, sinalizado e isolados. Falamos sobre isso várias vezes. Aquecidos e pintados diferem na segurança. Abertos e equipados. Equipados, tudo bem. Abertos, aleatoriamente, para provocar um acidente, pior ainda. Limpos, ok. Úmidos, oferecendo umidade, que é um risco. Nem pensar. Letra D, sinalizado e isolado, tá? De acordo com as boas práticas. Questão 8. Um dos principais motivos em acessar um espaço confinado é, letra A, limpeza e manutenção, B, conhecimento do mesmo, C, análise de pesquisa, D, praticar NR, norma regulamentadora 33. Tempo. Olha a pergunta. Qual é a necessidade de entrar no espaço confinado? Conhecimento do mesmo? Não. Você não tem por que entrar nem para quê. Análise de pesquisa, não sei que pesquisa é essa. Praticar NR33, você tem que praticar NR, você tem que entrar no espaço confinado. A necessidade é a letra A. Limpeza, manutenção, reparo. É só nesses casos extremos que se deve perturbar o espaço confinado, tá? Questão 9. Qual dessas atividades oferece os riscos de afogamento, soterramento, aprisionamento, não respeitando a NR33, tá? Letra A, entrada na tubulação de eletricidade. Letra B, escavar um poço. Letra C, limpeza de uma caixa d'água. Letra D, subir em um poste. Tempo. Meus amigos, essa aqui eu maltratei. Vamos lá. Qual das atividades oferece os riscos de afogamento, soterramento e aprisionamento, respectivamente, de acordo com a NR30, não respeitando a NR33? Tá?
Entrada numa tubulação de eletricidade? Tá. E cadê o afogamento, soterramento, aprisionamento? Não tem os três. Limpeza de uma caixa d'água, tá? Tá. Tem até o afogamento, soterramento meio difícil. Tá? A caixa d'água então piorou. Tá? Se fosse uma cisterna não falaria nada. Subir em um poste, complicado. Letra B, é essa correta. Escavar um poço. Tá? Você vai escavar um poço artesiano, um poço d'água, você corre o risco de afogamento, você corre o risco de soterramento e aprisionamento. É a letra B. 10. O resgate de vítima das chuvas em Petrópolis, encontramos o risco de A. Calor em excesso, B. Intoxicação por substâncias químicas, C. Soterramento, D. Umidade em demasia. Tempo. Meus amigos, letra C. Soterramento. Calor em excesso não é nenhum tópico aqui. Intoxicação por substância química com vítimas em Petrópolis, tá? Vítimas da chuva. Tá? Umidade em demasia, não é esse o foco. Soterramento, tá? Principal fato aqui, a vítima, tá? O risco se ocorre de soterramento. Tá? Antes de finalizar nossa aula, eu só queria retornar essa poderosa, maravilhosa tabelinha de risco. Tá? O seguinte, que de todos os conceitos aqui que trabalhamos, né, da norma regulamentadora de espaços confinados, a 33, é o seguinte, tá? Primeiro ponto, tá? O isolamento, tá? E a sinalização dessa área. A pessoa que for adentrar, sendo terceirizado ou não, tem que ter, tá, o conhecimento da norma regulamentadora 33 para poder fazer atividade nesses espaços. É de suma importância fazer uma verificação, tá? Uma verificação dos processos, tá? Para a entrada desse espaço confinado, que é justamente o supervisor, ele faz isso, que nós vimos, tá? Analisar que o espaço não está perturbado, quer dizer, ele está em atividade. Depois a preparação da pré-entrada, depois a pré-entrada e depois a entrada para trabalho. Sendo que, tá, tem que ser analisado, tá, com o mapa de risco, tá, os riscos eminentes, que é o risco físico, químico, biológico, ergonômico e acidente, que são riscos oferecidos em um espaço confinado. Tá? Depois disso, né, praticar as boas normas as práticas de segurança, tá? Que é a requisição da PET, permissão de entrada e trabalho, e a APR, né? Que é a requisição da APR, e sim, fazer atividade com segurança usando os EPIs adequados, né? Quem for trabalhar com eletricidade, é bom ter o conhecimento da NR10. Quem for trabalhar em espaços confinados que envolve descida ou subida, tendo, né, o conhecimento da NR35, que é altura, trabalhando, né, com no caso, a parte de altura. Então é essa questão. Tá? Antes de trabalhar com NR tem que ter noção, toda a noção dela. E fica esse gráfico aí. A gente ficar em mente, continuar trabalhando, porque aqui é que você vai identificar os riscos, tá? Seja ele físico, químico, biológico, ergométrico ou de acidente. Bom, a gente se vê então na próxima aula, que é a aula de número 4. Essa aula já vamos praticar em filmes ou em, tá, gravuras, todos os conceitos, tá, que aprendemos sobre o espaço confinado. Que é a parte 2 agora, né, que é a nossa próxima aula. Vamos agora aplicar o conhecimento diretamente nas situações, seja filme, seja gravura. Vamos aprender a usar a teoria para vivenciar a prática, porque a teoria é muito importante, mas tem que vivenciar as situações para você saber tomar as atitudes certas nas horas certas, certo? Então, um abraço a todos, muito obrigado pela atenção, espero ter contribuído com o aprendizado aí de todos.
Um abraço e